Se assentar, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu queria agradecer mais uma vez, como de costume, né, a todos os irmãos que contribuíram para que nós tivéssemos mais um clamar sem cessar, mais as 24 horas de oração, um tempo tão precioso, né? Então, cada um que esteve aqui conosco nesse período de 24 horas, orando, participando disso, nos ajudando, né? Que Deus os abençoe e os recompense por tudo isso, amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, para que nós pudéssemos orar. Nosso Deus e Pai querido, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom estarmos na Tua casa, podendo exaltar, podendo engrandecer o Teu nome. Senhor, não há nada melhor do que exaltar, engrandecer o Teu nome, Pai. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos engrandecer e exaltar o Teu nome. Fomos criados pelo Senhor para isso, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, Pai. Meu Deus, eu posso imaginar como fica o coração do Senhor quando nós nos unimos aqui na terra e entoamos cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos um povo escolhido, separado, Teu, Senhor. E nesse momento, Pai, nós nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. E eu peço nesta noite, de uma maneira muito particular, o Senhor possa falar ao coração dos Teus filhos, Pai. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Eu reconheço que sou apenas uma porção de barro. Reconheço que sou apenas um ramo de uma videira tão poderosa e que sem o Senhor eu nada posso fazer, Pai. Por isso eu me disponho nesta noite como instrumento Teu para falar com a Tua igreja, para ser um porta-voz do Senhor neste lugar. Mas que cada palavra que saia dos meus lábios venha do trono do Senhor. Cada palavra que saia da minha boca sejam como flechas que atinja o centro do coração dos Teus filhos, Pai. Libertando, curando, restaurando, ressuscitando, reordenando coisas que precisam ser reordenadas na vida dos Teus filhos. Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então que nesta noite, enquanto eu estiver falando, o Senhor possa trazer argumentos incontestáveis dentro do coração do Teu filho e da Tua filha. Que eles possam sair nesta noite deste lugar, certos, convictos, Pai, daquilo que o Senhor falou com cada um deles, Pai. Assim nós Te pedimos, também Te agradecemos, Pai. Agradecemos também por essa mesa posta para nós. Obrigado, meu Deus, por esse memorial tão precioso, Pai, que nós estamos aqui nesta noite reunidos para nos assentar ao redor da mesa com o Senhor. Pai, que privilégio é esse, meu Deus, que amor é esse que o Senhor tem por nós, que graça e misericórdia é essa que nos promove a momentos como esse. Ajuda-nos a entender o que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos fazendo, Pai, nos mínimos detalhes, que não seja no modo automático, como de costume, mas que seja algo único nas nossas vidas, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Nós ainda estamos falando, né, sobre o tema do nosso mês, que é lapidados pela comunidade. Nesta noite eu quero
dar as boas-vindas àqueles que estão em casa. Voltamos à transmissão dos cultos, né? Então, algumas pessoas estão nos vendo, principalmente das congregações aí. Sejam todos bem-vindos, né? Mas, queridos, mais uma vez nós estamos aqui, diante de uma mesa posta para nós, ao redor de uma mesa posta para cada um de nós. E a mesa, ela é um lugar para nos levar a refletir. A mesa é um lugar que precisa nos levar a um lugar de reflexão, de um autoexame, de uma autoavaliação de nós mesmos. Nós precisamos, através da mesa, entender se nós estamos aceitando o processo de lapidação de Deus nas nossas vidas, ou nós estamos fugindo dele por causa do orgulho. É através desta mesa posta a cada um de nós que nós precisamos olhar para a nossa vida e nos questionar: eu estou sendo alguém que estou vivendo integralmente a lapidação de Deus na minha vida? Ou eu sou alguém que estou fugindo desta lapidação por orgulho, por soberba, por vaidade? E nessa noite eu quero propor uma reflexão para nós, e o tema dessa reflexão é a mesa do confronto e a mesa da comunhão. A mesa do confronto e a mesa da comunhão. Eu quero trazer um paralelo entre dois reis, dois comportamentos de dois reis. E dentro desse comportamento desses dois reis, eu quero levar você a refletir um pouquinho mais sobre a lapidação. Amém? E eu quero começar nessa noite falando sobre a mesa do orgulho. A mesa do orgulho, né? Ou eu também poderia dizer, no lugar da mesa do orgulho, a mesa do confronto, né? Que está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículos do 1 ao 5, amém? 1 Reis 12, do 1 ao 5. Nessa noite eu vou usar, não a tradução que eu uso de costume, que é a NVI, mas eu quero usar a NBV, Nova Bíblia Viva, né? Eu gostei da linguagem dela para esse texto em si, e eu quero trabalhar nesta noite dentro dessa tradução, amém? E a palavra de Deus, ela diz assim, ó: Roboão foi a Siquém para tomar posse do reino, e todo Israel compareceu para a cerimônia de coroação. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu falar a respeito dos planos por intermédio de alguns amigos. Esses amigos insistiram com ele para que comparecesse. E então ele se juntou à Assembleia de Israel, e eles foram ao encontro de Roboão e disseram a ele: seu pai foi um senhor duro, que nos impôs trabalhos pesados. Prometa que vai nos tratar melhor do que ele nos tratou, e nós lhe serviremos. Deem-me 3 dias para pensar com cuidado a esse respeito, respondeu Roboão. Depois voltem para saber a minha resposta. E então o povo foi embora. Até aqui por enquanto. Veja, este rei, este novo rei, ele estava diante de uma decisão que ele precisava tomar. O povo procurou ele, o povo falou com ele e colocou a ele uma situação, né? Aonde o seu pai, no momento em que reinava, em que governava, ele tomou decisões e teve uma postura muito dura diante daquele povo. E aquele povo então ele faz uma proposta a esse novo rei. E a proposta era exatamente essa: que ele fosse talvez mais brando com eles e eles serviriam a ele. E esse rei,
num primeiro momento, ele faz a escolha certa. Ele faz a escolha que todos nós deveríamos fazer e aprender com ele sobre isso, né? No primeiro momento, ele vai buscar conselho. Diga, buscar conselho. Querido, quando você tem uma decisão difícil para tomar, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conselho. Não é escolher alguém para decidir a sua vida, mas é buscar conselho. E por que buscar conselho? Para que você possa ver se aquilo que você está pensando está mais ou menos alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é para decidir a sua vida, não é para dizer para onde você vai, mas não, para você alinhar aquilo que você está pensando com uma outra visão que talvez seja diferente da tua. Aprenda a buscar conselhos. Agora veja, conselhos antes de tomar uma decisão, porque o conselho depois da decisão não serve para nada, amém? Então, antes de você tomar uma decisão, e ele foi buscar um conselho. No versículo 6, vamos continuar nesse texto ainda, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, ó: o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que tinham dado conselhos ao seu pai Salomão. O que vocês me aconselham responder ao povo? Perguntou a eles. E eles responderam: se você hoje der ao povo uma resposta agradável e concordar em ser bom para eles e servir bem a essa gente, eles sempre serão seus servos. Olha que interessante. Ele foi consultar os mais velhos e ele recebeu um conselho. E o conselho destes homens mais velhos é: sirva a eles. E se você servir a eles, certamente eles sempre te servirão. Agora, queridos, o que esses conselheiros estavam dizendo a Roboão nada mais é do que: você precisa se tornar um servo. Rei, você precisa se tornar um servo. Esse é o conselho que eles estavam dando. Agora veja, queridos, aqui eu vejo um ponto muito interessante, porque na verdade aqueles conselheiros já conheciam Roboão, eles já sabiam o caráter daquele homem, e o fato deles darem esse conselho para ele, nada mais era do que tentar lapidar um caráter que precisava ser lapidado. E o que eles estavam fazendo era: Roboão, nós queremos lapidar você. Imagine para um rei chegar diante dos seus conselheiros e dizer assim: conselheiros, o que vocês acham que eu devo fazer? Eu acabei de ser questionado aqui agora. E os conselheiros virarem e falarem assim: a coisa mais simples, é muito simples de resolver isso, Roboão. É só você se tornar um servo deles, e eles servirão a você para sempre. Mas, queridos, infelizmente, o orgulho, a soberba, impediu aquele homem de ser lapidado. E aqui está o problema de muitos, porque muitos, eles chegam até este lugar de pedir um conselho, eles chegam até esse ponto de exatamente buscar um conselho. A questão é, a partir do conselho, o que vai ser feito? E olha o que acontece no versículo 8 em diante. Eu quero agora continuar nesse texto ainda. Mas Roboão rejeitou o conselho dos mais velhos,
E ele mandou chamar os jovens com os quais ele havia crescido, e que eram seus ajudantes. O que vocês acham que devo fazer? Perguntou a eles. Como devemos responder a este povo que me diz: torne mais leves as cargas que o seu pai colocou sobre nós? E os jovens que tinham crescido com ele responderam: diga ao povo que disse: o seu pai foi um senhor duro e nos impôs trabalhos pesados. Trate-nos melhor. Se vocês acham que o meu pai foi duro com vocês, eu vou ser mais duro ainda. Minha menor exigência será maior do que a maior exigência do meu pai. Sim, o meu pai foi severo, mas eu serei mais severo ainda. Meu pai usou chicotes para castigar vocês, mas eu vou usar escorpiões. Assim que Jeroboão e o povo voltaram 3 dias depois, o novo rei lhes deu uma resposta áspera. Ele rejeitou o conselho dos mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens e disse: meu pai impôs trabalhos pesados a vocês, e eu os tornarei mais pesados ainda. Meu pai os castigou com chicotes, e eu os castigarei com escorpiões. Assim o rei rejeitou o pedido do povo, pois a mão do Senhor estava nesse acontecimento, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que tinha dado a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio do profeta Aías de Siló. Quando o povo recebeu que o rei não ia atender ao seu pedido, começou a gritar: fora com Davi e todos os filhos de Jessé, vamos para casa, ó Israel, cuide da sua casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Todos abandonaram, a não ser a tribo de Judá, que permaneceu fiel e aceitou o Roboão como seu rei. Veja, este rei, a não aceitar o atrito com os mais velhos, ele trouxe para ele uma consequência muito grave. Houve uma divisão no reino. O fato dele não ouvir o conselho, ou o atrito, ou a lapidação dos mais velhos, não querer ouvir os conselhos daqueles que estavam ali querendo afiar a ele, porque esse é o meu desafio e o seu desafio. Vão haver pessoas que vão querer sim te afiar, mas vão haver pessoas que não vão querer te afiar. E você precisa prestar muito bem atenção quem é que são essas pessoas na sua vida. Porque, infelizmente, este rei, ao invés de preferir o conselho dos mais velhos, e aqui eu não estou dizendo os mais velhos no sentido só da experiência, mas eu estou dizendo no sentido de que confrontaram ele. Eu não estou falando de velhos no sentido de idade, mas eu estou falando de homens que estavam ali para confrontar aquele rei, o caráter daquele rei, dizendo para ele: você quer reinar? Então sirva. Mas ele preferiu não ouvir isso. Ele preferiu ouvir os mais jovens. E o que esses mais jovens representam para mim e para você? Esses mais jovens representam para mim e para você, primeira coisa, a bajulação. Tem gente que gosta de ser bajulado. Está errado e ainda gosta de ser bajulado. Está tomando a decisão errada, está trazendo condenação para a sua vida, mas ainda gosta de ser bajulado. Além da bajulação, a validação do seu erro. Tem pessoas que procuram pessoas que validem o seu erro. Como pode, meu irmão? Isso são pessoas que não querem ser lapidadas. Você acha mesmo que o que você está fazendo está certo? Não, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso, faça mesmo, porque você está certo. Isso é muito comum, meu irmão. Você não faz ideia do quanto é comum isso.
Se talvez eu bajulasse, eu já estaria com essa igreja com o dobro do tamanho. Mas eu aprendi que ferro afia ferro. E na hora que você vir falar comigo, é ferro afiando ferro. Se você está vindo para ser bajulado, se você está vindo para que eu valide o seu erro, não venha. Não perca o seu tempo. Não venha, porque não vai ser validado. E eu poderia usar aqui um monte de exemplos, um monte deles, porque acontece, é muito comum. Pastor, eu estava orando a Deus e eu senti no meu coração, Deus falou comigo, e eu acho que chegou a hora de eu trocar o meu carro, pastor, e eu sinto que é de Deus. Amém, glória a Deus. Então me diga qual é o seu plano. O meu plano é o seguinte, pastor: eu tive uma proposta excelente. Eu vou dar o meu carro de entrada, e eles vão pagar no meu carro 10 mil reais. O carro da pessoa vale 30. Eles vão pagar 10 mil reais. E eles vão me ajudar fazendo um parcelamento de 60 parcelas de 2 mil reais, pastor. Eu escuto isso, e eu digo, sério? Me diga quanto você ganha, para eu ter uma noção de como vai ser isso. Hoje, pastor, aí a pessoa, para não falar o salário dela, né, correto, ela fala o bruto. Hoje eu ganho 3,5 bruto. Não, eu não quero saber o bruto, eu quero saber o líquido. Então tirando os descontos e tal, fica 3 mil limpo. Então você vai comprar um carro de 60 parcelas de 2 mil reais, ganhando 3. E você acha que isso é de Deus? Seu carro está quitado? Está quitado, pastor. E o que você está pensando? Mas tem gente que gostaria de ouvir assim: glória a Deus, meu irmão, isso é fé, aleluia, eita glória, vamos levantar e dar um glória junto aqui, aleluia, porque eu estou vendo Deus, porque Deus te chamou para a cabeça e não para a cauda, porque Deus te chamou para ser próspero, e é para você comer o melhor dessa terra, e aleluia, e o irmão já sai de dentro da sala dando voadora no giraia, e já sai comprando e buscando, e vindo dirigindo, e aleluia, no segundo mês ele bate na porta. Pastor do céu, como é que faz agora? Meu Deus do céu, estourou tudo, conta de luz, conta de água, de energia e tal, não sei o que. Irmão, você não vai encontrar isso. Desculpa, tem horas que até eu falo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. A pessoa chega com um sorriso na testa, entendeu? Ai, pastor, chegou a hora. E ela sai deprimida, sabe, se arrastando. E eu falo, meu pai, porque o que ela queria na verdade era a bajulação, a validação do erro dela. Mas alguém que ama você de verdade, ele não vai te bajular, ele nem vai validar o seu erro, ele vai falar para você o que é a verdade, ele vai te afiar. E são de pessoas assim que eu e você precisamos. Sabe por que esse rei, o reinado dele foi dividido, o propósito dele foi perdido? Porque ele preferiu o conforto que destrói do que o atrito que constrói. E a maioria de nós preferimos isso, o conforto que destrói, meu irmão, ao invés do atrito que constrói. Tem muitas pessoas que estão acomodadas neste conforto, mas acredite, querido, a consequência virá, mais cedo ou mais tarde, ela virá. Por isso, nessa noite eu digo a você, não faça como esse rei, não trate dessa forma, não permita que o orgulho tome conta do seu coração, muito pelo contrário, seja humilde, e aceite mesmo de fato ser afiado, e muitas vezes em situações que são duras e difíceis, você fala, meu Deus, parece até que está me perseguindo, mas não está te perseguindo não, está te lapidando, é diferente, está fazendo ou está extraindo de você algo melhor, algo maior. E é interessante, por exemplo, eu poderia dar vários outros exemplos, mas nesse mesmo exemplo do carro,
E eu falo assim, às vezes a pessoa fala, mas pastor, tá, não sei o que, aquela coisa. Eu falo, então vamos fazer o seguinte: olha a minha proposta. Eu vou pegar um envelope, tá bom? E eu vou pôr o seu nome, porque eu sei que se você for fazer isso na sua casa, você não vai fazer. Todo mês você saca os R$2.000, você traz aqui para o pastor guarda aqui no gabinete para você. Daqui a pouco você vai estar com o dinheiro do carro para você comprar ele à vista. Ah, pastor, mas aí é difícil, pastor. Se você não consegue guardar R$2.000 por mês, você não vai conseguir pagar uma parcela de R$2.000 por mês. É uma coisa óbvia, né? Entende, irmãos? Mas esse é o meu grande e o seu grande desafio: o orgulho. Nós pedimos conselhos, mas não obedecemos. Talvez esse seja o maior desafio desse tempo que nós vivemos hoje. Sabe, meu irmão, o que nós recebemos de palavra, o que nós recebemos de palavra de Deus é impressionante. Nós temos palavra para mudar a nossa vida de ponta cabeça, mas o quanto nós praticamos daquilo que nós ouvimos. Tem pessoas que saem pela porta da igreja depois do culto e nem se lembram do que o pastor pregou na noite. Nem se lembram do que o pastor pregou naquela noite, quando na verdade nós deveríamos sair daqui em crise, nos questionando, olhando para dentro de nós e dizendo: tem que mudar, isso tem que mudar, isso não pode mais ser assim, isso não pode ser dessa maneira, isso não pode ser dessa forma, eu estou errado. Não é a minha mulher que está errada, não é o meu marido que está errado, não é o pai, o filho, a mãe, o meu irmão, sou eu. Tem que haver mudança na minha vida, porque senão a consequência ela virá, e ela virá sobre você. Você é o maior prejudicado de tudo isso, e consequentemente muitos aí, a própria família recebe ali a consequência de tudo isso, sem nem querer, está recebendo a consequência de uma decisão errada, de um pai, de uma mãe. Então, por favor, nesta noite, não faça como este homem. Diante de uma decisão que você precisa tomar, não sente na mesa do orgulho, saia deste lugar. Saia deste lugar. Quando você procurar um conselho, ouça de fato. Ouça de fato. Quantos conselhos eu já dei, irmãos, que eu olho e falo: meu Deus, às vezes eu chego em casa e eu falo para Rose, Rose, eu acho que eu estou... Presta atenção aqui, eu vou falar umas 2, 3 palavras com você. Veja se você consegue entender. Porque a impressão que eu tenho é que eu estou falando numa língua estranha, até para ver se eu não estou tomado pelo Espírito ali dentro do gabinete, né? A pessoa fala: pastor, eu corto a árvore da minha casa. Eu digo: não corta. Eu acho melhor não cortar, meu irmão. Aí quando eu volto, a árvore não está cortada, ela está cortada, derrubada, já concretaram o lugar e tudo mais. Você fala... E sabe o que é mais difícil? Porque ainda, presta atenção, ainda toma tempo do pastor. E para o pastor explicar, para o pastor contar, para o pastor falar, para ela ir embora e fazer tudo é diferente. Então não precisa de conselho, meu irmão. Faz do jeito que você acha melhor. Entendeu? E também não estou dizendo isso para você, como eu acabei de falar, não estou dizendo isso para você ficar o tempo todo atrás de mim. Pastor, eu compro esse sapato, eu não compro esse sapato. Eu acho que você tem que ser maduro o suficiente para decidir sua vida. Eu estou falando de decisões sérias, que podem trazer consequências sérias para a sua vida. Se você entende que você, diante dessa decisão, pode mudar a sua vida, eu acho que vale a pena um conselho. É isso que eu estou dizendo. Amém? E eu queria nessa noite também falar um pouquinho sobre um outro tipo de rei, ou um outro tipo de mesa, né? Primeiro eu falei da mesa do orgulho, ou a mesa do confronto, mas agora eu quero falar de uma outra mesa. Eu quero falar da mesa da humildade, ou a mesa da comunhão. Querido, enquanto o rei Roboão,
ele exigiu que o povo o servisse. Enquanto o rei Roboão respondeu de maneira áspera para aquelas pessoas, as tratou mal, fez tudo errado. Vamos ver o que um outro rei fez, lá no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o 15. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o 15. Aqui nós já estamos falando de um outro rei. Olha que interessante. Pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, que aquela era a noite para ele executar o seu plano de trair Jesus. Veja, havia uma mesa posta. Jesus havia preparado uma mesa como essa. E ele convida os seus discípulos e os faz assentar ao redor daquela mesa posta para servir a eles. Mas havia um detalhe muito importante nisso tudo. Jesus já sabia que o plano da traição estava sendo elaborado e estava em execução. Judas já estava preparado para trair a ele. E olha o que fala no versículo 3, vamos voltar para o 3. Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Enquanto um rei falava de maneira áspera, enquanto um rei, quando aconselhado a servir um povo, rejeitou, nós estamos diante de um outro rei. Versículo 4. Assim, esse rei, Rei dos reis, Jesus, o grande eu sou, se levantou da mesa, da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Quando chegou em Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora, porque eu estou fazendo isso, mais tarde, porém, entenderá. Não, protestou Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés, mas se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. E Simão Pedro exclamou: então, Senhor, como sempre, lava-me as mãos, a cabeça, os pés, o corpo, e tudo mais. Versículo 10, e Jesus respondeu: aquele que tomou um banho completo, só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos, isto, porém, não é verdade a respeito de todos aqui. Pois Jesus sabia por quem seria traído. Era isso que ele queria dizer quando falou: nem todos vocês estão limpos. E depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa outra vez, acomodou-se e perguntou: vocês entendem o que eu estava fazendo? Vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou.
E já que sendo o Senhor e o mestre de vocês, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido, façam como eu fiz com vocês. Veja, querido, na mesa do orgulho, eu ordeno que me sirvam. Na mesa da humildade, sou eu quem sirvo. Na mesa do orgulho, eu exijo que lavam os meus pés. Na mesa da humildade, sou eu quem me habilito a lavar os pés do meu próximo. Estamos falando de dois reis, dois comportamentos. Um comportamento que dividiu uma nação. E estamos falando de um outro comportamento que uniu o mundo. O orgulho divide, a humildade une. O orgulho separa, a humildade une. E isso no reino, mas isso na minha casa também. Sabe por que muitos casais estão separados? Por causa do orgulho. Porque se houvesse a humildade, eles estariam unidos. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Se o Senhor Jesus enfrentou todo o atrito da lapidação, porque você acha mesmo que foi simples para o homem Jesus? Porque talvez nós podemos pensar assim, mas ele era Deus. Não, queridos, não. Aqui nós estamos falando do homem Jesus, aquele que passava pelas mesmas provações e privações da carne que eu e você. Agora imagine você sentado ao redor de uma mesa, sabendo que ali há 12 homens. Um já te vendeu por poucas moedas, e a hora que batesse o pé, o resto saía correndo. O que você faria? Eu imagino que alguns se retorceria na cadeira, e se retorceria na cadeira, e se retorceria na cadeira, e ia chegar uma hora que não ia aguentar. Ele já ia levantar e já ia descer a mão na mesa. Pá! Pronto! Então, já que é para falar a verdade, vamos falar a verdade. Aqui, Judas, você já me vendeu. Pedro, você vai me negar, e o resto vai sair correndo. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Ele permitiu o processo da lapidação. Imagine você, sabendo que todos, aqueles que andaram do seu lado por 3 anos, que você se dedicou, ensinou, orou. Eu imagino Jesus com Pedro. Meu Deus, nesses 3 anos, meu pai, olha, naquela época não deveria haver calvície, irmão, porque senão Jesus era careca. Quer dizer, não sei, né? De repente pode ser. Pode até ser. Mas se ele não fosse totalmente, pelo menos umas covinhas ele ia ter. Porque Pedro deve ter causado muitas. Entende? Pedro, meu Deus, acabei de falar com você agora. Está ali o Pedro de novo. O Pedro está aqui, irmãos. Não, o senhor não vai me lavar. Não, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Quando ele viu, o Pedro já estava mergulhado dentro da bacia. Pelo amor de Deus, cara, né? Então você imagina que situação. E aí você olha e fala assim: quanto tempo eu investi, quantas noites orando por esses cabeça dura, e quanto tempo, e aí você olha aquele cenário, e ele prepara tudo, e ele os assenta ali, e pega uma toalha, e começa a lavar os pés. Você já lavou o pé de alguém? Talvez você lavou o pé do seu marido, da sua esposa. Eu quero ver você lavar o pé do seu inimigo.
Eu quero ver você lavar o pé daquele que fala mal de você todos os dias. Eu quero ver você lavar o pé desse, que muitas vezes é aquele que te cutuca, é aquele que te tira do sério. Eu, pastor, eu não faço isso. Então você está sentado na mesa do orgulho e não na mesa da humildade. E acredite, a consequência virá mais cedo ou mais tarde. E o meu conselho para você nessa noite é: se você tem alguém que tem tentado te afiar, mas você não tem concordado, porque o que você gostaria é que ele te bajulasse, talvez seja essa pessoa que você deva colocar uma baciazinha debaixo do teu braço, e uma jarrinha de água, e uma toalhinha, e ir até ela, colocar diante dela, e dizer: eu vim lavar os teus pés. Mas eu não quero. Não, mas eu vou lavar os teus pés. Não precisa. Não, mas eu vou lavar os teus pés. Precisa, e muito. E talvez eu esteja falando aqui, e o Espírito Santo de Deus já falou ao teu coração. Agora, se Jesus enfrentou o processo da lapidação, quem somos nós para fugir dele, irmãos? Mas quantos de nós estamos fugindo? Quantos de nós estamos desistindo para não enfrentar isso, só pelo orgulho, pela vaidade? Olha o peso, preste bem atenção no peso que tem nessas palavras. Volta lá ao versículo 15, exatamente aí, Sara, glória a Deus pela tua vida. Olha o peso que tem essas palavras. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. O que eu e você temos que fazer, querido? Se você é um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, como que você não consegue fazer o que ele fez? Se você se diz um discípulo de Jesus, se você se diz alguém que segue a Jesus, que ama a Jesus, como você não consegue fazer o que ele fez? Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. E talvez nessa noite você diga assim para mim: sabe, pastor, eu não concordo e não concordo com o que você está falando. Está tudo bem. Roboão também não concordou com aqueles mais velhos, e ele preferiu aceitar o conselho dos mais jovens. A minha questão é: cuidado com a consequência que virá sobre a sua vida. Muitos de nós colhemos coisas e reclamamos por estar colhendo, mas na verdade, essa colheita nada mais é do que uma semeadura que você fez, sozinho, na sua própria vida. Ninguém semeou por você, foi você que semeou. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de você, você possa olhar para dentro do teu coração, se examinar. Que tipo de mesa você tem sentado? Na mesa do orgulho ou na mesa da humildade? Você hoje tem disposição a lavar os pés? E talvez muitos de nós vamos pensar no lavar os pés no modo literal da coisa. Não, eu preciso lavar os pés. E olha, meu irmão, do modo literal também eu te aconselho a fazer. De verdade, faça. Se você não viveu essa experiência ainda, viva ela na prática. Viva mesmo. Ah, irmãos, eu não vou me esquecer nunca de um momento que nós tivemos na igreja. Um dia Deus falou comigo de uma forma tão clara e objetiva. E Deus disse assim para mim: lave o pé de todos os membros da igreja. Ninguém entendia nada. E eu chamei alguns, mas eu também não queria que eles soubessem do que se tratava. E eu falei: só me arrume tal coisa e deixa aí, sai fora, vaza, né?
E aí me arrumaram o negócio, e eu tranquei, fechei a porta da igreja. O pessoal chegou para o culto, e naquela época não era porta de vidro lá em cima, na chácara, era uma porta de madeira. Eu fechei as portas, tranquei as portas, ninguém entendendo que não era para entrar na igreja, e aquela coisa toda. E eu falei assim, na hora certa nós vamos abrir a porta. E eu coloquei uma cadeira na entrada da porta, e uma bacia com água, e foi feita uma grande fila. E aí eu fui lavando o pé de cada um dos membros. Irmãos, eu nunca na minha vida vou esquecer daquilo. E eu não lavei só dos adultos, eu lavei das crianças também, de toda a membresia da igreja. E depois nós colocamos 3 bacias na frente da igreja. E aí eu disse, agora é com vocês. E meu irmão, pensa num culto abençoado. Então, se você ainda não viveu isso, viva. Procure pessoas realmente das quais você sabe aonde está a sua dificuldade. Porque lavar o pé da minha esposa é um trabalho muito grande. Meu Deus. O difícil é lavar o pé daquele que você sabe que fala mal de você, daquele que muitas vezes não quer o seu bem. Você quer se tratar, você quer realmente ser lapidado, faça. Aí nós vamos ver o quanto crente nós somos, amém? O quanto crente nós somos. E hoje eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero distribuir a ceia um pouquinho antes. Eu quero só saber se eu consigo entrar aqui, né? Glória a Deus. Aqui o negócio está um pouquinho punk aqui, irmãos. É para isso que eu treino, né, irmã? Glória a Deus. Então tá bom. Aleluia. Vai lá. Tonico, Sueli, por favor, vem aqui. Enquanto nós vamos distribuir a ceia, eu gostaria que nós fôssemos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Veja, preste bem atenção em mim. Não é para você se distrair. Não se preocupe, eles vão estar distribuindo a ceia, vão chegar até você, vão entregar para você. Você não vai ficar de fora. Fique tranquilo. Eu quero que você continue prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, amém? Eu só quero fazer de uma forma diferente hoje. Mas você que está com a sua Bíblia aí, abra lá, 1 Coríntios 11, 28, enquanto eu entrego a ceia aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. É por isso que um homem deve examinar-se. Podem distribuir. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. E nesse momento eu quero levar você a se autoexaminar com 3 perguntas. Com 3 simples perguntas eu quero levar você a se autoexaminar. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, antes de você participar do corpo e do sangue do Senhor, a primeira pergunta é: quem tem assentado à sua mesa? Quem tem assentado à sua mesa? Aqueles que te bajulam e validam os seus erros, ou aqueles em que o ferro afia o próprio ferro? Um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Vou repetir novamente. Aqueles que te bajulam e validam seus erros, ou aqueles em que o ferro afia o seu ferro?
quem tem assentado à sua mesa? Com quem é que você tem partilhado? Aqueles que estão ali para te bajular, para validar os teus erros, ou aqueles que estão ali para confrontar você, levando você a ser lapidado com a verdade da palavra de Deus? Você precisa responder isso dentro do teu coração nessa noite. E por que eu preciso responder, pastor? Porque você vai participar do corpo e do sangue do Senhor, e precisa haver arrependimento no meu e no seu coração. E essa questão é para que eu e você possamos nos examinar. Se nessa noite você tem escolhido aqueles que te bajulam, aqueles que validam o seu erro, me perdoe, mas você está andando com pessoas erradas, e certamente você colherá consequências graves para a sua vida disso. A escolha é sua, mas o conselho é: ande com pessoas que vão te afiar, ande com pessoas que irão te lapidar, ande com pessoas que vão tirar de você o melhor que você tem. E acredite, você tem o melhor, você tem potencial, você tem capacidade, você tem Deus, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Mas se não houver um homem e uma mulher de Deus para extrair isso de dentro de você, ele vai ficar aí parado. Uma segunda pergunta: você tem causado, ouça isso, você tem causado divisão no corpo? Você é alguém que tem causado divisão no corpo? O orgulho de Roboão trouxe uma divisão para um reino, e o meu e o seu orgulho pode trazer uma divisão, primeiro na nossa casa, na nossa família. O meu orgulho e o seu orgulho pode trazer uma divisão no nosso ministério. O meu orgulho, o teu orgulho pode dividir até a igreja do Senhor. E você precisa responder isso no teu coração. Qual tem sido a intenção que tem movido o teu coração? Você é alguém que traz divisão para o corpo? A sua casa hoje está dividida por causa do quê? Do orgulho. É o orgulho que tem dividido sua casa. 1 minuto. Talvez a sua casa hoje esteja quebrada por orgulho. Talvez o seu ministério hoje esteja dividido por orgulho. Talvez a igreja esteja dividida por orgulho. Olhe para dentro de você, permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Uma terceira e última pergunta: você prefere a ferrugem do isolamento ou o atrito do relacionamento? Você é alguém que prefere a ferrugem do isolamento, ou você é alguém que prefere o atrito dos relacionamentos? Ouça bem o que eu vou dizer para você: não dá para tomar a Santa Ceia isolado, meu irmão. Você não pode tomar a Santa Ceia isolado. Sabe por quê? Porque o corpo e o sangue de Jesus são comunitários, são para o povo de Deus e não só para você. Jesus morreu na cruz por todos nós, e todos nós temos acesso a esse corpo e a esse sangue. Mas talvez você esteja enferrujado, porque você tem andado isolado e ninguém consegue afiar você. E nessa noite, examine o teu coração, porque Roboão, ele perdeu o reino, ele perdeu o propósito da vida dele,
porque simplesmente ele não quis ser lapidado, ele não quis passar pelo processo da lapidação. E você corre o risco de perder a sua família, você corre o risco de perder o seu ministério, você corre o risco de perder até a igreja e a salvação, se você não permitir ser lapidado. Mas hoje, na sua mão está o corpo e o sangue de Jesus, o que representa o corpo e o sangue de Jesus. E este cálice que está na sua mão, ele traz um convite para mim e para você nessa noite. E o convite é para que eu e você nos levantemos e andemos na contramão de tudo isso. É para que eu e você possamos escolher a mesa da humildade e sairmos daqui decididos a praticar a mesma coisa que o Senhor Jesus praticou, a sairmos daqui dispostos a lavar os pés uns dos outros, a nos humilhar, a nos unir. Feche os teus olhos. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, permita que o Espírito Santo vá falando ao teu coração. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se levantar, se levante. Você está na casa do seu pai, pode falar com o seu pai, pode falar com o seu pai. Isso, vai falando com ele.